Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional na engenharia. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é estudar fora, erros e acertos. Tem gente que acha que é só pegar e ir, né? Lá eu consigo resolver, né? E a gente tem dois casos aqui, histórias bem diferentes, que ambos saímos para estudar fora, né? Então a gente queria contar hoje aqui para você algumas coisas que a gente fez que funcionou e as que a gente fez que a gente não recomenda. Cada um teve uma experiência diferente e a gente acha que é válido a gente comentar isso aqui nesse conteúdo porque tem muita parte de documentação, parte burocrática, que normalmente é o que as pessoas se preocupam. Mas a gente queria transmitir aqui algumas situações, né, que a gente viveu, tanto a Tati quanto eu, que você vai passar, ou tem uma grande chance de passar, se é o seu objetivo, né, estudar fora, que vai ajudar demais, né, a gente tem certeza disso. Se a gente tivesse esse passo a passo antes, talvez tivesse sido mais fácil, né? Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente acha que precisa ter se você quer estudar fora é o timing, né? Quando que você está tomando essa decisão, qual que é a sua expectativa, porque leva um tempo para você conseguir arrumar as coisas. Não é da noite pro dia que você consegue toda a papelada, e não só a papelada, né? Tudo que você tem que resolver para morar lá, né? Não é uma viagem a passeio, você vai morar. É muito diferente. Uma viagem a passeio, você comprou a passagem, reservou o hotel, tá tudo resolvido, né? Tá tudo no seu controle. Tá tudo né? no seu controle. Morar lá, a coisa é mais complexa. E aí, a gente tem essas duas situações diferentes aqui, porque a Tati, ela já tinha tudo muito claro desde a época da graduação. Na graduação eu já sabia que eu queria estudar fora, né? Mas achava que não valia muito a pena fazer algum intercâmbio durante a graduação. Eu queria terminar a graduação com a minha turma. Eu não queria, achava que não ia acrescentar muita coisa fazer um intercâmbio naquela época. Então eu já pensava em, logo depois que tivesse formado, ir para poder estudar fora, fazer alguma coisa fora. E aí vem a primeira situação, né? Para conseguir uma especialização, um mestrado fora, é mais difícil de conseguir. Por quê? Porque normalmente as pessoas ali do próprio país acabam querendo também fazer, né? Especialização, mestrado, né? Que seriam os níveis logo depois da graduação. Se você tem mais pessoas para poder fazer, você tem mais concorrência. Então, eu resolvi que eu ia ficar aconselhada, né, por professores meus. Falei assim, não, faz o mestrado aqui com a gente e depois você vai para o doutorado lá fora. Porque um doutorado, não é que seja fácil conseguir a bolsa, mas a concorrência para bolsas é menor do que a concorrência para a especialização, né? Olha só pegando um gancho aqui então com o conteúdo que a gente fez outro dia, né, de objetivo, você diria então que isso que você tinha na graduação já era um sonho? Já era um sonho. Tá mais além de 3 meses, não tá no papel ainda. Exato. Então... Exato, eu tinha um sonho. E depois, na hora que eu comecei a olhar as coisas e ver que, comecei a identificar que especialização é mais complexo, vão procurar, então, a etapa seguinte, já vão trabalhando aqui durante 2 anos, buscando já o doutorado lá fora. Já começou a virar objetivo, né? E à medida que você foi colocando os passos aí de fazer a especialização, fazer o mestrado, já foram as metas? Já começaram a ser as metas e aí começar a fazer os contatos, participar dos congressos, né, durante o mestrado, já pensando no futuro, né? Já pensando em ter artigos publicados, porque artigos publicados, mestrado, você não tem muita obrigatoriedade de publicação de artigo. Normalmente um artigo em congresso está suficiente
né, entendem como suficiente. Eu acho que eu publiquei uns 5, 6, porque eu já estava ali pensando, opa, é mais fácil depois eu ter uma aprovação, ser aprovado por um doutorado, uma pessoa que já publicou 5, 6 artigos em congresso, do que a pessoa que publicou um artigo em congresso. Não, é impressionante, né? Como é que assim, as coisas estão todas conectadas, né? Todas. A gente vai fazer um conteúdo aqui hoje falando de estudar fora, erros e acertos, e quando a gente vai olhar a linha da história, né, tem tudo a ver com o seu ponto A, com o seu ponto B, com o que você percorreu, com o objetivo, com meta, com sonho, com tudo isso, né? Tá, e aí, quando você colocou esse objetivo lá, tudo que você foi fazendo, né, de um jeito ou de outro, vai te conduzindo. Vai conduzindo, né? Para aquilo ali. Porque aí na hora que eu já fui escolher, né, orientador, já fui procurar orientadores do mestrado, eu também já fui olhar orientadores que tinham contato e experiência fora do Brasil. Tinham vários, né, o departamento tinha vários orientadores ali. Mas eu já fui com esse foco dos que tinham. É bom que lá eu tinha uma certa facilidade, porque a maioria tinha contato, tinha esse contato, tinha trabalhado fora, tinha feito alguma coisa fora do Brasil, né? Então eu tinha essa facilidade de ter muitas pessoas que tinham esse recurso. Mas eu fui procurar quem eu achava que tinha isso e tinha temas, claro, que eu gostasse, que me interessasse. Eu queria coisa diferente, coisa que desse, que eu enxergasse que tinha o caminho ali para prosseguir, né, depois. Bom, em paralelo a isso, né, paralelo a toda essa objetividade da Tati, essa clareza que a Tati tinha o Johnson, que estava querendo só terminar o curso de graduação. E para quem não viu ainda outros conteúdos nossos, né, a gente formou junto, nós somos colegas de faculdade. Então, assim, são as mesmas coisas, por isso que o Johnson falou, paralelamente, porque ao mesmo tempo mesmo. Não é defasado na vida dele e na minha vida, não. É ao mesmo tempo mesmo. Junto ali. E aí eu queria só formar. Mas tinha sim uma coisa que eu queria fazer, que era o intercâmbio. Esse aí eu tinha um foco mesmo de fazer. E um ano antes de formar, surgiu essa oportunidade de eu fazer um intercâmbio fora. Eu fui para a Espanha fazer um intercâmbio lá de 3 meses e meio, quase 4 meses. Enfim, e nessa etapa agora a gente quer comentar um pouco de quais são os caminhos que você pode conseguir, que você tem que buscar para poder conseguir ir para fora, né? Então, um deles é fazer o caminho que a Tati estava fazendo, que é já ter um foco, já ter um objetivo ali na frente, já ir contactando as pessoas, já ir direcionando, né, o seu trabalho, né? A Tati também fez. Eu fiz iniciação científica, eu fui monitora do departamento, eu fiz iniciação científica, então eu já estava no meio, né? E claro, buscando sempre fazer cada vez melhor o meu trabalho, porque, claro, você pode entrar em contato e ter o contato com o professor que tem contatos lá fora, mas se ele não confiar no seu trabalho, ele não vai colocar o nome dele para poder te recomendar. Aí é que tá. Né? Ele não coloca o nome ali. Então, eu ia lá e, com seriedade e fazendo tudo que eu podia fazer, fazendo o máximo que eu conseguia fazer. Exatamente para eu ter essa tranquilidade depois dessa recomendação, né? Então esse é um caminho, né? Através de recomendação de professores é uma forma. Para isso, você tem que ter a confiança do professor efetivamente. Ele tem que saber que você é uma pessoa que vai fazer, vai dar resultado. A recomendação dele, porque é o nome dele que está em jogo, né? A outra forma é você buscar vagas na internet, né? Isso aí hoje é relativamente fácil de buscar, talvez não seja tão fácil de conseguir, principalmente, como a Tati falou, para graus mais altos. Graus mais altos, você tem uma concorrência menor. Graus mais altos aceitam mais pessoas estrangeiras em qualquer país, tá? Porque no grau mais alto, né, um doutorado, ele não é aquela situação que você tem X vagas por ano e pronto. Não, você pode ter ou não. Então, normalmente, o doutorado, ele sai de uma ideia que o cara que vai ser o orientador teve, ele entra com um projeto de pesquisa, aprova esse projeto de pesquisa, consegue bolsas e aí ele vai contratar. Então, às vezes, ele tem 3, 4 bolsas em um projeto e depois
passa 3, 4, 5 anos sem ter nenhum. Uhum. Né? Não é uma coisa que existem tantas vagas por ano. Pois é. Né? Então, para doutorado, por exemplo, como a Tati falou, é mais fácil você tem menos concorrência, mas se você está buscando essas vagas por internet, é mais difícil de você conseguir, uma vez que você não tem, se você não tiver um relacionamento, se você não tiver um histórico, uma forma de provar, né, o que você está pleiteando com a pessoa que você está buscando. Agora, uma outra forma que a gente tem de fazer então é através de intercâmbio, né? Foi o meu caso, onde você vai, faz o intercâmbio e você faz o relacionamento no local. Você já prospecta ali a continuação do trabalho que você poderá fazer. As pessoas, né, os diretores ou os potenciais diretores de tese, eles já vão conhecer o seu trabalho na prática e não por recomendação. É só equalizando aqui, né? Diretor de tese e orientador é a mesma coisa, porque diretor de tese costumam falar na Espanha, então o Johnson tem essa interiorizado o diretor de tese, mas a gente conhece mais aqui como orientador, tá? Isso. E pode ser através de uma agência realmente de intercâmbio. Essas agências, na verdade, não só de intercâmbio, né? Agência que recruta, né, para pessoas. Tipo, existem essas agências para levar as pessoas para fazer intercâmbio durante a graduação, existe também para levar as pessoas para fazerem especializações fora. Então, ela normalmente é para especialização. E nesse caso, na maioria das vezes, você está pagando para fazer, né? É como se você estivesse indo estudar fora numa graduação. Você está pagando para estudar lá. É a mesma coisa. Essas especializações normalmente são mais nesse sentido. Mas mesmo assim, não é você paga e vai e não tem um currículo, não tem uma base para poder mostrar para eles te aceitarem, não. Né? É bem diferente de quando você vai fazer um intercâmbio, de quando você vai fazer alguma coisa, um estudo, né? De grau mais baixo. De grau mais baixo, né? Que realmente você decide, você paga e você vai, né? Nesse caso, não. E tem uma coisa importante que a gente precisa falar aqui com relação à recomendação, né, do professor, que até me perdi aqui agora. É que muitas vezes, né, o aluno ele não se dá conta, né, que o professor ele é o primeiro contato dele para encaminhar tanto para a área acadêmica, tanto para poder fazer um mestrado, doutorado, quanto te encaminhar para um emprego, né? A gente acaba não enxergando muito isso, que esse é o primeiro contato. Professor é professor, né? Não é bem assim, porque os professores que estão ali e enxergam efetivamente o potencial daquela pessoa, né, que naquele momento é aluno e depois ele é profissional, ele quer te ajudar. Se ele gosta da profissão dele e ele quer, né, ele quer efetivamente contribuir para o futuro da profissão, ele indica as pessoas que ele confia, né? Exato. Então é bom, essa dica realmente assim, é muito válida, porque às vezes a gente enxerga muito a questão da faculdade, como eu estou ali, eu estudo, recebo nota por disciplina, recebo um diploma no final das contas e uma etapa vencida. E poxa vida, se você criar esse vínculo com os professores, com as pessoas que realmente podem te impulsionar, pode ser um trampolim ali, né? Então é bom ter esse relacionamento de forma bem transparente, né? E a gente fala isso aqui tendo estado dos dois lados, né? A gente tanto foi, né, aluno, né, no meu caso, eu tanto fui aluna sendo recomendada, quanto eu fui professora buscando alunos que se destacavam dentro da minha disciplina. Quando a gente precisava de estagiário, eram os primeiros que eu mandava e-mail, mandava mensagem, falando assim, tem vaga de estágio aqui, quer vir? Né? E a importância, né, dessa confiança, né, dessa confiança mútua, porque a Tati ela foi conquistando essa confiança com os professores ao longo do trabalho dela durante tanto a graduação como o mestrado, né, até ela conseguir essas recomendações para o doutorado, que foram mais de uma na verdade. Sim. Né? E no meu caso, que não tive isso, né, eu não plantei essa semente, né, o que eu fiz? Eu fui fazer um intercâmbio onde eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, né, no meu caso foi com concreto de alta resistência, e eu tive a oportunidade de mostrar efetivamente o meu trabalho ali, tanto intelectual quanto braçal, né? Quem vai para o laboratório tem que ter muito claro que ninguém vai ficar fazendo as coisas para você. Então eu mostrei esse resultado e foi isso que gerou a confiança no meu orientador, agora eu falei certo, né? Para no final dessa etapa de intercâmbio,
ele me propor, né? Ele falou, olha, você tem as portas abertas aqui para quando você terminar a sua graduação, se você quiser fazer, né, a continuação aqui, no caso lá era mestrado e doutorado, né? É uma linha de sequência. Então, o que é o importante aí? É que é plantar uma semente, né? Essa semente da confiança. E quando você já está procurando, o seu orientador já sabe, ele já confia no seu trabalho, né? Ou esse professor já confia no seu trabalho. O que aconteceu no meu caso, nem foi que ele estava procurando, na verdade foi uma cadeia, né? Esse que depois, né, chegou a ser meu orientador do doutorado, ele estava procurando uma pessoa. E ele sabia de um professor no Brasil muito bom na área, não era o meu orientador nesse caso, que trabalhava na mesma área e que provavelmente teria alunos para poder indicar. Perguntou para ele. Ele não tinha, mas ele falou assim, mas eu tive um aluno que também trabalha na área, que é muito bom e talvez ele tenha. E foi e perguntou para o meu orientador do mestrado. E como o meu orientador do mestrado já estava sabendo o que eu queria, ele falou assim, Tatiana, tá aqui. E era ali, ó, na linha certinha, aquele negócio que caiu para mim, né? Então, olha só a importância, né, de toda essa conexão. Além de ter uma pessoa indicando a outra através de uma terceira, não ficou complexo isso, mas enfim, uma cadeia de indicação, são 3 gerações envolvidas, né? A pessoa que foi procurada no Brasil por um professor da Áustria tinha uma determinada idade, que uma pessoa que foi orientada por ele, que já tem uma geração abaixo, já tinha terminado e estava orientando uma de mestrado, ou já tinha terminado o mestrado. Não, estava fazendo mestrado ainda. Que ia ser indicada. Então são 3 gerações envolvidas. Olha a importância dessa semente da confiança. Exatamente. E aí vem uma dica, né? Não adianta você insistir com alguém que não quer te indicar também. Né? Ou a pessoa tem a confiança em você ou ela não tem. Não adianta você ficar, me indica. Se ela não estiver confiando no seu trabalho, ela não vai colocar o nome dela. Né? É o caso, né? O Gabriel só pôde me indicar, né? O Venturini só entrou em contato com o Gabriel porque sabia da seriedade dele e indicaria, e ele assinaria embaixo uma indicação do Gabriel, né? E aí que vem um exercício que a gente tem que fazer, que é o exercício de olhar para dentro, né? Vale a pena que alguém me recomende, né? O que eu tenho feito efetivamente? É a pergunta que a gente tem que fazer, até anotei aqui, né? Cadê? A pergunta... O que você tem para mostrar que vale a pena confiar em você? Né? Exatamente. É um exercício que você tem que fazer, né? E lá no conteúdo que a gente fez, o Objetivo e o Caminho, né? Ser engenheiro, o Objetivo e o Caminho, a gente fala disso. Você tem que reconhecer mesmo o que você está fazendo para que outras pessoas realmente confiem em você e possam te recomendar para um posto desse. Porque é o nome da pessoa que está envolvido, né? Se ele recomenda alguém e essa pessoa recomendada chega lá e faz um péssimo serviço, ou pior, né, não termina o serviço, é o nome dele que fica queimado. Exatamente. Né? Então pense, se coloque no lugar, quem você recomendaria? Quais as pessoas você recomendaria para uma determinada situação e quais não e por quê? E depois faça o exercício. Vale a pena que alguém me recomende? O que eu tenho feito para mostrar que eu sou efetivamente de confiança, né? E por outro lado, também não procurar indicação, né, de pessoas em que você não confia. Isso é uma linha, uma via de mão dupla. Você também não quer ser associado a uma pessoa que, tudo bem, ela pode ser muito conhecida e tal, mas você fala assim, não confio, não sei se o trabalho dele é efetivamente sério. Você ser indicado por ele também é ruim para você, né? Busque os relacionamentos que realmente te convém, que você está envolvido e que você, do mesmo jeito que você é avaliado para ser recomendado, avalie as pessoas que te recomendam, né? Senão você pode entrar numa furada aí. Bom, no mundo ideal, né, a gente vai sair para poder fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, o que seja, a gente tem uma recomendação, a gente já tem uma bolsa garantida, a gente já conseguiu o visto, tem o alojamento, a gente já sabe custos de alimentação, custo de vida, o projeto já está alinhado,
né? E aí já vai uma dica, antes de fechar o negócio, já abre um parênteses. Se o projeto não estiver alinhado com o que você quer, não vá. Vai perder tempo. Porque vai perder tempo, vai queimar recomendação, vai queimar tudo. Porque ficar vários anos fora, sozinho, desenvolvendo um projeto que você não gosta, não rola. Não vai te levar Não vai te levar a nada. A lugar nenhum, né? Mas, bom, esse mundo ideal nem sempre vai acontecer. É verdade. Né? É verdade. Então, você tem que focar na comunicação para saber exatamente em que ponto está, o que você precisa de acertar ali. No meu caso, eu tinha recomendação, eu tinha a bolsa, só que, é claro, a bolsa também não estava no dia seguinte que eu cheguei lá. Né? A bolsa estava aprovada, mas até gestionar tudo demora um mês, mais ou menos, para você receber o seu primeiro salário, né? Ou sua primeira bolsa. Então, até chegar nesse ponto, você teve que comer, você teve que dormir. Aonde que você vai dormir? Onde você vai dormir assim que você chegar? Na noite que você chegar, onde você vai dormir? Você tá sabendo isso? Isso já vem ali no pacote da sua vaga, ela já vem ali. A hora que você desce do avião, que tá aquele frio na barriga, né? Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, alguém vai te buscar no aeroporto? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Você sair com a mala de mudança, né? E já vai uma dica, né? Leva uma mala de uma semana, mais ou menos, o resto das coisas você compra onde você tá morando. Que é mais barato. Não, isso aí são dicas importantes. Eu sei que hoje, né, muita gente que está assistindo a gente aqui vai falar assim, cara, isso aí você olha na internet, isso aí você entra no Street View, você sabe onde é que você vai ficar, isso aí você pega um Airbnb, você tá tudo. Só que a gente está falando aqui de quando a gente foi, né, eu fui em 2000 e 2001, né, 2001 para ficar em 2003. Definitivo. Cara, só faltou levar a pia da cozinha, porque era tanta incerteza, né, era tanta coisa que a gente não sabia como é que era, eu fui com 2 malas de 20 quilos, era um negócio assim, absurdo. Então, não precisa, tá? Não precisa. E eu sei de gente que ainda hoje faz assim, né? Vai todo preparado. Já descubra antes, né? Aonde você consegue comprar roupa de cama, roupa de banho. Já pesquisa quais são as marcas, produto de limpeza, tá? Né? Que meu irmão foi fazer uma estadia fora dessa vez, eu já falei com ele. Falei assim, procura produto de limpeza que tem o mesmo nome daqui. Porque se você tá em outro idioma, tem que entender como que fala sabão em pó em alemão e essas coisas. Que sorte que tinham as marcas parecidas. Eu falei assim, deve ser isso aqui, pela fotinho ali do que tá acontecendo, né? Eu não tive isso de procurar antes, né? Então, no caso da Tati, ela ainda teve, né, de toda essa lista que a gente falou aqui do que seria o mundo ideal, vários tópicos. E eu tive menos. Né? Na verdade, eu não tinha nada. Eu tinha a palavra do professor que eu tinha as portas abertas para voltar e fazer o doutorado. Só isso. Ele não tinha me prometido bolsa, ele não tinha me prometido alojamento, nem alimentação, nem nada disso. Mas, o que tem em comum o meu caso com o caso da Tati? A clareza e a comunicação. Né? A comunicação que ela tinha com a equipe que estava levando ela para lá, estava claro que ia ter isso, isso e isso. E no meu caso, estava claro que não ia ter isso, isso e isso, que eu ia ter que me virar. Né? E eu cometi muitos erros nessa primeira etapa. Por quê? Eu comprei a passagem, né, tirei o visto, toda essa parte burocrática e tudo, mas cheguei lá sem ter lugar para ficar na primeira noite. Eu desci do aeroporto e agora? Né? Isso é uma loucura, não faça. Né? É muito complexo, realmente, não faça isso. E comprei a passagem para um destino intermediário, não foi para o meu destino final. Então eu cheguei lá, tinha que dormir, ainda tinha que arrumar um outro jeito para poder ir para a cidade de destino. Eu cheguei em Madrid e meu destino era Valência. Então o que eu faço? Alugo um carro, pego um ônibus, pego um trem, enfim. E cheguei uma semana antes. Isso é bom. Isso é bom, eu também cheguei uma semana antes. Mas chega uma semana antes com as coisas mais programadas, porque eu cheguei uma semana antes sem nada programado. Então, com certeza, eu gastei muito mais dinheiro nessa primeira semana do que a Tati gastou na semana dela. Eu, na verdade, minha primeira dúvida no primeiro dia que eu cheguei lá, aonde vou dormir, é porque eu tinha 2 lugares para dormir. Tinha tanto o que eu tinha reservado, quanto o que o Instituto tinha reservado para mim. Então, eu tinha, na verdade, eram 2 opções. Pois é, né? E aí a gente tem aqui uma informação importante para dar para você também.
né? A gente muitas vezes coloca na cabeça, né, que doutorado pode ser igual a gente falou lá atrás, de uma especialização ou de um curso de extensão, que você paga e vai, né? E não adianta você pensar que é só assim, porque, como a Tati falou, não tem uma questão de número de vagas, mas a pessoa que vai te receber, ela tem que querer te receber. Né? Não é assim, eu quero, a minha proposta é essa, eu vou lá e faço. Não. É bem possível que a pessoa que esteja do lado de lá não queira. Não quero mais aluno de doutorado agora. Não quero. Por N razões, né? Profissionalmente ela está com os cargos ocupados. Pessoalmente ela não tem tempo para isso. E é o cara que você gostaria de ter como orientador e ele pode se negar. Exatamente. Claramente, né? Isso aí não tem por que não acontecer. Pode acontecer, né? Algumas coisas, né, que podem acontecer, né? Uma pergunta: procurar comunidade de brasileiros. Tem comunidade brasileira então espalhada pelo mundo inteiro. Em qualquer cidade, por menor que seja, você vai encontrar uma comunidade brasileira. Sempre tem. Nós somos assim, né? A gente se espalha. A gente se espalha. Tem comunidade. Pode ser uma boa ou uma furada. Olha, ter alguém conhecido, algum brasileiro que pode te dar um respaldo, pode te ajudar com as primeiras dificuldades que você tem, né? Justamente você está indo para um país que a língua é muito diferente, o idioma é muito diferente do seu, pode te ajudar, pode sim. Mas ficar numa comunidade de brasileiros, você nem muda para o país e nem tá dentro do Brasil. Então você tá ali com um pé num lugar e um pé no outro, no limbo. E aí você não aproveita 100% do que você pode aproveitar estando lá. Porque um mestrado, um doutorado, uma estadia fora, não é o título simplesmente que você vai conseguir na hora que você estiver lá. É toda a experiência de vida, e a gente pode falar que isso é mais importante do que o título, na verdade. Com certeza. Porque um título de doutor pela universidade, não sei das quantas lá de fora, ou um título de doutor por uma universidade séria daqui dentro do Brasil, não tem muita diferença de peso. Os pesos são mais ou menos os mesmos. E dependendo do nicho, né? Dependendo da área específica que você for trabalhar, às vezes aqui no Brasil ainda é mais forte do que algum lá fora. Sim, com Só certeza. que o principal é a experiência de vida que você ganha estando fora do país, estando longe de casa. É o que você amadurece, o que você evolui, né? É a casca que vai criando aí as dificuldades que você vai passando, que você vai superando, que você vai aprendendo, né? E o quanto que você se torna humilde, o quanto que você se torna colaborativo, o quanto que você evolui é uma coisa assim realmente fora do normal, né? Então é isso, né? Isso que a Tati falou de comunidade de brasileiro, todo mundo vai ter essa oportunidade. É muito cômodo ficar nessa zona de conforto, mas você não evolui o tanto que você poderia evoluir no idioma, você não evolui na parte cultural, né? E a gente está falando isso, está frisando muito, porque a gente sempre comenta isso. Eu fui para a Espanha 2 anos antes da Tati ir para a Áustria. E ela mudou para a Áustria antes de eu mudar para a Espanha. Porque eu cheguei lá e eu ficava... não me relacionava tanto com brasileiros, né? Realmente não conhecia muitos, mas eu ficava vendo jornais do Brasil, acompanhando o futebol do Brasil, ligando para minha família, ligando para todo mundo, todo dia ligava, comunicava, na época era com o ICQ, por ICQ, com todos os amigos do Brasil, e aí a minha vida dentro da Espanha não avançava, não evoluía, né? Já a Tati não, ela mudou e mudou. Eu mudei. Eu mandava notícias uma vez por semana e pronto, tá bom. Não precisa de mais. Eu acho que na primeira semana eu tive contatos mais frequentes com os meus pais. E depois disso a gente tinha meio que estabelecido, era uma vez por semana e pronto, que a gente conversava. Se tivesse alguma coisa extraordinária, entrava em contato no meio da semana, mas normalmente era uma vez por semana. E aí eu mudei mesmo, e aí não tinha muito vínculo com o Brasil, então eu já comecei, logo nas primeiras semanas eu já tinha amizade. E a amizade, né,
em país que as pessoas costumam falar que as pessoas são muito frias e tal. E eu já tinha amizade, já tinha gente me chamando para poder passear nas montanhas no final de semana, para poder ter companhia, né? Então... eu conheci pessoas lá na Espanha que moraram durante 2, 3 anos e não sabiam falar espanhol. Por quê? Como o idioma é parecido e aí a pessoa entendia, falava português, o outro se entendia e tal, ficava por isso mesmo. Então é um risco muito grande, né? E aí outra coisa que a gente ia comentar é com relação a morar em república ou morar sozinho. Esse aí é uma dica importante também da gente considerar. Tem pontos fortes e pontos fracos, né? Claro, sempre. Todos os lados vão ter, né? Tem diferentes culturas nas repúblicas. Isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? Então, o conviver com diferentes culturas é bom, mas, por outro lado, isso também, você pode se envolver tanto naquele meio de república, de festa e tal, e não focar no principal, que são os seus estudos, que você foi para lá. É claro que numa república também você pode chegar, poxa, você não está sozinho, você está acolhido, né? Isso é muito bom, mas morar sozinho não é fácil, né? É difícil. Eu falo que não tem nada que dói mais do que a saudade, né? A saudade dói realmente, uma dor forte. Mas você vai ter outras vantagens, você tem uma independência, você tem uma privacidade, né? Você tem as coisas da sua forma, porque se adaptar a outras culturas é uma coisa difícil no começo, né? E às vezes a gente sai de casa sem pensar que as outras culturas, poxa, mas o cara faz isso, e para ele é a coisa mais natural do mundo, né? Então tem esse lado aí. Você vai morar perto ou longe da universidade, isso também tem muito a ver, né? Eu comecei morando longe da universidade, né? Porque era mais barato. Só que era mais barato o isolado. E aí, principalmente na hora que veio o inverno, ter que ir ou a pé ou de bicicleta, né? Eu não conseguia voltar para casa em horário de almoço, por exemplo, eu tinha que almoçar lá. E aí eu acabava almoçando sanduíche, coisa que não era o que precisava, né? O que sustentava efetivamente. Então... Você acaba tendo um gasto maior. Acabava tendo um gasto maior, né? Com pior qualidade, né? De alimentação, nesse caso, inclusive. E eu, um ano depois, eu acabei mudando para mais próximo da universidade, pagando mais pelo aluguel em si, mas eu almoçava todos os dias em casa, eu ia e voltava de bicicleta todos os dias na hora do almoço, tanto de manhã à noite, na hora do almoço, eu estava mais próximo de centro comercial. Então, assim, não só a vida da universidade estava facilitada, né, o dia a dia, mas os meus finais de semana também estavam mais facilitados com isso, né? Isso aí, no caso da Tati, ela tinha já, né, um valor de bolsa que era determinado, que era fixo, que estava no planejamento dela. No meu caso, já era diferente. Então, assim, o pessoal tá vendo aí, né, que aqui é a dama e o vagabundo, né? Está clara a situação. Que eu cheguei lá, eu não tinha bolsa, né? Eu vendi meu carro para poder ir para lá e o dinheiro foi consumindo e tal. E aí eu tenho que me virar, né? Então, cara, você vai lavar banheiro, você vai fazer mudança, vai carregar caixa, vai trabalhar de garçom e tem uma série de coisas que você vai ter que fazer para poder se sustentar até você conseguir uma bolsa. E aí, mais uma vez, vem a questão da clareza, né? O porquê você está fazendo o que você está fazendo, né? E isso sim eu tinha muito claro. Eu estou trabalhando para me sustentar e estou fazendo o doutorado, estou desenvolvendo o doutorado. Mas é sacrificante, porque você tem que trabalhar de noite e estudar durante o dia. Trabalhar de noite e estudar durante o dia. E vai chegando uma hora que isso fisicamente vai te desgastando. Mas também vai chegando uma hora que você vai pedindo bolsa, vai conquistando a confiança das pessoas. Cada vez você vai gerando mais currículo, você vai desenvolvendo artigos, você vai entrando em congressos, e isso vai subindo sua pontuação para que você consiga as bolsas. E aí uma hora eu consegui a bolsa. Então, olha só, eu tinha a bolsa e tinha o que eu fazia, né, de trabalhar de garçom e me manter. Aí você entra num dilema, você fala assim, e aí, abdico, né, dessa grana extra e fico só com a bolsa, ou
peguei a bolsa e mantenho essa grana extra, porque aí, poxa, é um super, né? É um plus que você tem aí de grana, você vai economizando e tal. Mas você tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser muito clara. Porque ou você dedica ou você não dedica. E o trabalho de garçom é um dos mais fáceis de você conseguir. E no meu caso, eu consegui trabalho de garçom à noite. E aí você começa a conhecer pessoas, você começa a se relacionar, você vai interagindo com as pessoas, e daí você tem o after, né? Terminou a noite, ali tem o after, e você começa a entrar numa meio época de gandaia, de balada, de festa, conhece todo mundo. Você tem que ter clareza do que você está fazendo, porque senão você deixa o doutorado de lado, e a noite é muito mais atraente do que fazer um doutorado. Então você tem que ter clareza, e a minha clareza era: olha, legal, continuei mantendo relacionamento com o pessoal, parei de trabalhar na noite, fui focar no que eu tinha, meu objetivo principal, que era o doutorado, e algum final de semana, sair, encontrar o pessoal, mas o foco era aquele ali. Então isso aí é uma coisa que é bem possível de acontecer se o caminho que você estiver trilhando, ou que for trilhar, for mais parecido ao meu, né, de não ter a bolsa e ter que conquistar a bolsa, e de ter que trabalhar fora para poder se sustentar enquanto você vai conseguir a bolsa, né? Então, importante isso aí. A outra dica, né, que a gente deixa é: se esforce em aprender o idioma, mas não daquele jeito formalzão ali, perfeito, né? Mas a linguagem coloquial, né? Eu falo que a gente brincava que eu estava na Áustria, mas nós éramos brasileiros, austríacos, alemães, tinha italiano, depois chegou uma iraniana, e quem era austríaco tinha de diversas regiões da Áustria, alemão também tinha de diversas regiões da Alemanha. Então a gente acabava falando, e cada um, né, com um nível de alemão diferente também, então a gente acabava com seus sotaques, e a gente acabava falando inglês, e o pessoal brincava que era o inglês IFB, Instituto für Baustatik, que era o nome do instituto, né, que eu estava trabalhando. Então a gente brincava que era o inglês IFB. Se chegasse um britânico, um americano, um australiano ali, não ia entender muito bem aquele inglês nosso, mas a gente se entendia. Então, além de ter o idioma do país, a gente tinha o nosso idioma interno ali, né? O coloquial. E isso realmente gera uma conexão muito boa, né? Mais uma vez a comunicação envolvida aí. A conexão que você gera com as pessoas do local te impulsionam realmente, né? No meu caso, eu fui para Valência. Em Valência tem um idioma, que é o valenciano, e que as pessoas, tanto as mais velhas quanto o pessoal que é bem mais próximo, eles tendem a se comunicar em valenciano. E, é claro, eu não falava valenciano, mas eu me esforcei para aprender e deixar as pessoas com quem eu me relacionava cômodas o suficiente para que entre elas pudessem falar valenciano sem elas sentirem que estavam me excluindo. Então, principalmente no laboratório, os técnicos do laboratório sempre falavam valenciano, e quando eu chegava eles começavam a falar em espanhol, e eu brincava com eles algumas palavras de valenciano que eu sabia, e aí deixava eles cômodos, e ficou assim. Eles conversavam entre eles, a gente se reunia, eles falando em valenciano e eu em espanhol. E isso me deu assim um suporte muito grande, né? Uma aproximação muito grande. E isso acabou depois, olha só o benefício desse esforço que a gente faz. Quando eu fui para Barcelona tem um outro idioma, que é o catalão, mas que tem muita coisa similar. Então foi mais fácil para mim quando cheguei na Catalunha, onde eles têm eles são vistos como pessoas mais fechadas e tal. Quando eu cheguei e eu me permitia isso, né, eles me receberam bem melhor também. Eu não senti esse distanciamento, né, como as pessoas falam, exatamente por ter essa facilidade de, apesar de não falar, né, entender bem e deixá-los à vontade para se comunicarem no idioma que eles sentem, né, como o principal deles. E a outra, mais uma dica, né? Ficar atento às oportunidades. Sempre vai ter oportunidade aí no meio, né? Participar dos congressos. Não se esconda, né? Vá participar dos congressos. Porque, poxa, eu conheci quantos países sem ter saído dinheiro direto
do meu bolso. Da né? sua bolsa. Da minha bolsa, não saía da minha bolsa, mas estava incluído no pacote, né? O pacote projeto de pesquisa incluía idas a congressos. E se eu não fosse, outra pessoa da equipe ia ir. Mas como eu falava assim, eu vou, pode deixar que eu vou. É a coragem, né? É a coragem, falei assim, pode deixar que eu vou. Eu tive a oportunidade, então eu ainda aproveitava, ia lá, participava do congresso, ia um dia antes ou voltava um dia depois e ainda tinha 1 ou 2 dias ali de turismo, né? Aproveitava o local, tinha 1 ou 2 dias de turismo. Então, saber que existem bolsas dentro de bolsas é muito bom, né? E que essas bolsas dentro das bolsas, elas também dependem do seu esforço, da sua iniciativa, da sua comunicação, da sua decisão, né? Tudo isso você pode aproveitar e é muito benéfico. E fazendo um link um pouquinho com o que a gente comentou ali atrás, né, das pessoas que o orientador tem que querer te receber, eu tive uma oportunidade dentro da minha bolsa que foi ir para a Áustria, né? Eu poderia ir para a Áustria passar 3 meses, fazendo um intercâmbio dentro da bolsa de doutorado. Olha só que louco, né? Com o dobro da minha bolsa financeira, que dependeria de um orientador na Áustria, né? Já que a Tati estava na Áustria, a gente já tinha começado a namorar e tal. E eu fui, né, com essa possibilidade e fui bater na porta das pessoas que potencialmente poderiam me receber. Sem nenhuma recomendação, sem nenhum histórico, sem nada. Cheguei lá, bati na porta, olha, eu sou fulano de tal, eu estou fazendo doutorado na Espanha, e o cara nem entendia nada, porque, cara, você está na Espanha, o que você está fazendo aqui agora? Né? É uma história muito longa para poder contar, para o cara explicar. Resultado, é lógico que eu não consegui. Né? Eu não fiz ali o meu plano de ação de forma adequada. Eu simplesmente supus que pelo fato de já estar na Europa, de já ter uma bolsa de doutorado, que automaticamente uma pessoa de outro país que tivesse na mesma linha de trabalho que a minha, me receberia. E evidentemente o que o cara me falou assim em 5 minutos foi, não, muito obrigado. Exato, né? Eu já tenho pessoas trabalhando comigo. Já tem pessoas trabalhando comigo. Então, tá vendo? É importante a gente ter todo esse planejamento bem feito antes, né? E mais uma vez, né, ressaltando a parte que a gente fala muito aqui, a parte da comunicação, né? Por que na hora que tinha os congressos eu falava assim, eu vou, o orientador topava? Porque ele sabia que eu tinha a forma ali, eu já tinha feito a apresentação para ele já tinha me visto apresentar trabalho. Eu falei assim, você dá conta, vai, ele está assinando um artigo junto, né? Exato. Então... Bom, e aí finalizando então, né, toda essa longa história que a gente contou aqui com os erros e acertos, né, de estudar fora, duas coisas que são importantes, né? O de aproveitar as oportunidades, né? Lá atrás você, poxa, eu estou no meu ponto A, quero meu ponto B, ok, e você tem o seu ponto B e você traçou ali um plano de ação. Mas enxergue que no meio do caminho tem oportunidades e que o plano, né, o mapa, ele te dá o macro, né? Ele te dá, ó, ali tem uma montanha, eu tenho que desviar dela, mas ele não te dá o buraco que tem no meio do caminho. E nem a bicicleta que tem ali para te acelerar a caminhada. Exatamente. Então você tem que aproveitar essas oportunidades. Seu ponto B está lá, ok, mas no meio do caminho você teve essa oportunidade aqui. Opa, então eu vou levar meu ponto B. Né? Porque senão você fica limitado, você fica só, né? O meu é só aquilo ali e eu vou e volto. Beleza, mas você podia ter aproveitado um tanto mais, né? E finalmente, a última é, todas as decisões que você tome, procure que elas sejam decisões smart, como a gente comentou. Né? Smart, né? É um jogo, né? Ele vem do esperto, mas não esperteza né, de oportunista, né, mas de ser esperto, de ser inteligente, e é um anagrama, né? Então seja específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Todas as decisões que você vá tomar, né, ao longo dessa jornada, procure interiorizar isso. Não é uma vez, eu vou decidir fazer o doutorado. Aí ele é específico, ele é mensurável, ele é alcançável, ele é relevante para mim, ele é temporal, beleza. Agora, dentro dessa jornada do seu ponto A até o seu ponto B, que você vai ter o seu título de doutor lá na frente, você vai ter que tomar várias decisões de níveis diferentes e que elas têm que ser assim. E vamos dar um exemplo aqui. A Tati teve que tomar uma decisão com relação a mudar de casa
para um lugar mais próximo da universidade, né? Ele era específico? Ele era mensurável em distância, mensurável em tempo, mensurável em grana, em dinheiro, né? Ele era alcançável, a grana dela dava para alcançar isso, né? Ele era relevante para ela, o que ela ia ganhar com relação a isso, né? De qualidade de vida, de tempo de trabalho, de produtividade. Ele era temporal. Sim, estava marcado já, né? Eu até marquei, falei assim, eu vou pro Brasil, na hora que eu voltar eu mudo. Então assim, todas as férias e na volta eu já estava de casa nova. O que a gente quer mostrar com isso é que todas as suas decisões ao longo dessa jornada, né, e de todas as jornadas que você for trilhar, procure interiorizar o SMART, porque isso faz uma diferença, te dá uma clareza absurda, né, nesse caminho aí. É isso aí. Era isso que a gente queria deixar aqui hoje, né? A gente espera que realmente esse tenha sido um conteúdo relevante aí para você, né? E foi mais um podcast Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.